minha mãe se converteu ao cristianismo, só que ela começou a ir sozinha para a igreja. E eu lembro que no início dos anos 90, ela me convidou para ir para a igreja, eu fui para um culto. E ali eu recebi a primeira profecia sobre a minha vida, que um dia eu seria um grande pastor, né? Que eu seria usado por Deus e seria um grande pastor. Só que isso passou. Ela continuou a servindo a Cristo e eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de ir para a igreja. É, isso o senhor tinha quantos anos aí de idade? Eu tinha por volta de uns 13 anos, 14 anos, mais ou menos, né? E aí ela começou a orar, né? Crendo firme nessa promessa de Deus, só que tudo ia ao contrário ao que Deus falou naquele culto, porque eu fui crescendo e não queria saber de igreja, não queria saber de crente, de pastor. Tudo aquilo para mim eu tirava sarro de pastor, de crente, e eu lembro que minha mãe sempre criava uma estratégia para fazer culto no lar, e quando os irmãos entravam pela porta de casa, eu pulava pela janela e ia para a rua, né? E aí eu fui crescendo nessa vida desregrada, né? E eu lembro que a minha mãe, ela ia orando, sempre intercedendo pela minha vida. Só que eu fui seguindo o caminho da farra, da bagunça, da prostituição, né? E É, mãe é mãe, né? A mãe, ela não desiste, né? não, com certeza. É, é incrível como a gente, é, assim, quando a gente para conversar com as pessoas aí, com os novos convertidos, ou mesmo aqueles que já se converteram já tem um tempo, e não nasceram num berço cristão, geralmente tem uma mãe intercedendo, né, por ele ali, e uma mãe que às vezes orou anos e anos, né, Sim. pela vida, né, do filho ali, né. Sim, com certeza. E hoje, se eu estou aqui, né, eu devo muito, é claro, a Deus, né, que foi fiel em prometer as suas aquilo que ele foi fiel em cumprir aquilo que ele prometeu, e a intercessão da minha mãe, né? E eu lembro que eu ia crescendo e ia buscando cada vez mais os prazeres do mundo, né? E eu tinha 22 anos. É, eu lembro que a minha mãe sempre ficava em casa intercedendo, aí dava por volta das 10 horas, final de semana, 11 horas da noite, eu sumia. Ia pra rua, ela não sabia onde eu estava, e aí eu voltava no outro dia, e ali eu bebia, ali eu fazia tudo que não prestava, mas eu voltava para casa vazio, né? E ali Deus já estava começando a trabalhar comigo, já estava começando a apertar, né? Deus maravilhoso, né? É, Deus, ele, ele, assim, a gente não imagina que mesmo quando a gente está aí perdido, ele já está ali trabalhando, te levando, né? É o início do, ele começa a te levar para trazer para ele, né? sim, com Aos certeza. pouquinhos ali e você muitas vezes nem percebe o comecinho do trabalhar dele, né, na nossa vida, né? Sim, e eu lembro que isso, com 22 anos, 23 anos de idade, eu comecei a ficar com síndrome do pânico. Deus começou a me apertar, me tratar de um jeito tão forte que chegou um determinado momento da minha vida que eu comecei a ficar com síndrome do pânico, e a sensação que eu tinha era uma sensação de morte, que eu ia morrer, que a morte ia me pegar, só que eu não sabia de que jeito que a morte ia me pegar, né? Mas mesmo assim eu achava que eu saindo, indo para balada,
me envolvendo com as coisas do mundo, eu conseguia superar aquilo. E eu lembro que a minha vida era tão desregrada que eu ganhava muito bem. Com 22 anos, eu tinha um cargo de liderança numa empresa, eu ganhava muito bem. Sexta-feira eu recebia, na segunda-feira eu já estava pedindo dinheiro emprestado para o meu pai. E uma vez, um mês sim, um mês não, eu alugava uma chácara. E ali eu e mais 5 amigos, né, nós conhecíamos muitas mulheres, nós chamávamos essas mulheres para essa chácara e ali nós enchíamos a chácara de bebida. Na época nós gastávamos mais de 2, 3 mil reais só com bebidas e ali dentro daquela chácara rolava de tudo. Rolava de tudo. Só que aí chegou um determinado momento da minha vida que Deus começou a apertar tanto e aquela depressão, aquele síndrome do pânico começou a tomar conta de mim e eu comecei a me escruir. Eu lembro que eu entrava dentro do quarto e não queria saber de nada, né? Eu fiquei muito mal mesmo. O início de uma depressão, né? Sim, sim, sim. Foi uma depressão profunda. Tanto é que num dia do meu aniversário organizaram uma festa para mim, eu fiquei trancado dentro do meu quarto, não queria sair para nada. Ali eu já estava no fundo do poço, né? Depressivo. Foi quando, um determinado momento, eu pensei até em tirar a minha própria vida, né? E dentro do meu quarto, nesse dia, eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. E eu ouvi ele falando assim: filho, não tira a tua vida, porque o que eu tenho para você é muito grande, né? Eu tenho promessas que ainda precisam se cumprir. E aí Deus começou a trabalhar comigo, né? Sim. E aí foi o start já da conversão. Sim, sim. Tudo começou através desse processo. Eu senti uma angústia, um medo tão grande, né? E minha mãe acompanhando. E tanto é que nessa época ela começou a perceber que o negócio estava tão feio, né? E aí ela começou a me chamar novamente. Por um período, ela não me chamava mais para ir para a igreja, porque ela percebia que não estava valendo, não estava tendo resultado. Então ela só intercedia. Só que quando essa depressão começou a me pegar, ela começou a ver que o negócio estava sério, um dia ela me chamou para o culto, falou: filho, vamos para a igreja. E eu fui para a igreja. E eu entrei dentro da igreja e naquele culto eu percebi que quando eu coloquei o pé dentro da igreja, aquela angústia, aquela sensação de morte, ela foi embora. Eu falei: opa, está acontecendo alguma coisa. Ali Deus já começou a trabalhar comigo. Só que aí o culto acabou, eu saí de dentro da igreja, fui embora para casa, a angústia, o medo, aquela crise veio de novo. E tanto é que no outro dia, 7 horas da manhã, eu já estava procurando uma igreja para eu entrar dentro do culto, porque eu percebi: opa, eu entrei dentro da igreja, aquela angústia, aquele medo passou, então eu preciso estar dentro de uma igreja. E eu lembro que eu fiquei acho que uns 15 dias indo atrás de uma igreja que tinha culto de manhã, outra igreja que tinha culto à tarde, outra igreja que tinha culto à noite, porque eu só sentia paz dentro da igreja. Aí Deus começou a trabalhar comigo.